Olá, bom dia! Nós fazemos parte do grupo Arquitetura, Cidade e Cultura, do LAURD, que é um laboratório do ProURB. O grupo é coordenado pela professora Maria Cristina Cabral, que é orientadora desse trabalho. O trabalho é de minha autoria, Nina Zones, em coautoria com o graduando Felipe Oliveira e em colaboração com a doutoranda Marina Lage. O trabalho trata do processo desenvolvido junto ao NPD, Núcleo de Pesquisa e Documentação aqui da FAUFRJ, no ano de 2019, de inventário e organização de seu acervo de periódicos especializados em arquitetura e urbanismo e da potência dessas revistas como fonte de pesquisa e estudo para o campo. Hoje, o acesso a fontes primárias essenciais para o desenvolvimento de inúmeras pesquisas científicas se torna possível por meio do esforço de acervos que se propõe a coletar e sistematizar documentos relevantes, como fotografias, mapas, desenhos técnicos, periódicos da época e muitos outros. Dentre esses acervos, o Núcleo de Pesquisa e Documentação da FAUFRJ, o NPD, que foi criado no ano de 1982 e é vinculado ao DPA, Departamento de Projeto de Arquitetura. O núcleo não é uma biblioteca, ele é responsável pela coleta, sistematização e preservação de importantes coleções e fundos arquivísticos, material de arquitetos reconhecidos e que tiveram participação ativa na constituição da arquitetura do Rio de Janeiro e do país, como, por exemplo, os irmãos Roberto, Luiz Paulo Conde, Sérgio Bernardes, Francisco Bolonha, Edson Musa, Severiano Mário Porto, Marcos Conder e vários outros. Dentre os muitos documentos, além de desenhos técnicos de projetos e fotografias, também chegaram ao NPD revistas e periódicos especializados que faziam parte da coleção de seus doadores e que, organizados de maneira vinculada a essas coleções, fazem com que seja possível a pesquisa do que era utilizado como referência por esses profissionais. Nós, do grupo de pesquisa do LAURD, atuamos como colaboradores do NPD. A gente participa de processos de organização e reconhecimento do acervo e também se utiliza desse material como fontes documentais importantes para as nossas pesquisas em desenvolvimento. O acervo de revistas ele conta com mais de 4.500 exemplares e o trabalho teve início com a organização física do material. Então, em relação a essas etapas do trabalho, a organização física do acervo, depois a identificação dos títulos, a separação dos exemplares, considerando que existiam exemplares repetidos, que foram separados para doação para outras faculdades de arquitetura, e os que permaneceram, que foram identificados por meio dos títulos e foram inseridos numa grande tabela, numa espécie de inventário dos periódicos do NPD. O trabalho se propôs, então, a organizar o material para que futuros pesquisadores pudessem saber o que faz parte do acervo e pudessem consultar essas revistas vinculadas às coleções dos arquitetos. Nessa tabela criada, então, os itens elencados foram o tipo de documento, como a gente pode ver aqui, revistas, o título do periódico, o volume, número, mês e ano de cada exemplar e, caso houvesse, alguma informação adicional. Para cada título, foi criada uma etiqueta, como a gente pode ver aqui para essa revista americana Progressive Architecture. A gente tem, então, a nacionalidade, além disso, o ISSN, que é o número de série, assim como a gente tem o ISBN para livros, a gente tem o ISSN para revistas, o idioma e a periodicidade da publicação. O acervo, então, ele é constituído, como foi dito, por mais de 4.500 exemplares, e esses títulos são divididos da seguinte forma, como a gente pode ver por meio desse gráfico. A maior parte deles se concentra nos temas da arquitetura, urbanismo, engenharia, construção, arte e design, mas também existem alguns outros títulos sobre outros temas, como, por exemplo, literatura, administração municipal e outros. Desses 208 títulos, a gente fez um levantamento sobre a nacionalidade. Então, a gente pode ver aqui que, de maneira muito equilibrada, o acervo tem títulos brasileiros e estrangeiros, o que de alguma forma mostra a importância e o peso dessas revistas internacionais na formação e no repertório dos arquitetos. Então, em relação às nacionalidades, a gente pode ver aqui, representado por meio das bandeiras, e a gente vê que os títulos de maior concentração estão na França, Estados Unidos e Itália, e que a gente pode ver também espacializado por meio desse mapa. A maior parte dos títulos se concentra no continente europeu, em amarelo escuro, os países que eu comentei, França, Estados Unidos e Itália. Para eles, a gente trouxe algumas capas das revistas para a gente poder ilustrar um pouquinho desse acervo do NPD de revistas internacionais. Primeiro, então, as francesas.
Esse título, que é um título de peso no acervo, L'Architecture d'aujourd'hui, além dele, Technique et Architecture, L'Homme et l'Architecture, La Technique des Travaux, Aujourd'hui, Architecture Intérieure e muitos outros. Em relação às revistas americanas, alguns deles são Architecture Record, Art and Architecture, Architectural Digest e muitos outros. Em relação às italianas, algumas delas: Domus, Casa Bella, Abitare e outros títulos. Em relação aos títulos brasileiros, a gente pode ver aqui, a gente trouxe um levantamento desses títulos nas décadas. Então, o acervo do NPD ele tem início na década de 1930, mas a concentração desses títulos nacionais se dá nas décadas de 1980 e 1990. Assim como nas revistas internacionais, para as revistas brasileiras, a gente também trouxe algumas capas para ilustrar o acervo do NPD para as revistas brasileiras e nacionais. Algumas delas: Revista Municipal de Engenharia, da Prefeitura do Distrito Federal, PDF, que teve início no ano de 1932. A Revista Arquitetura e Urbanismo, editada pelo IAB, que começa no ano de 1936. A Revista Módulo, fundada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que tem início em 1955. A Revista Arquitetura, também do IAB, mas agora na década de 60. A Revista Arquitetura e Construção, que tem início no ano de 1966. A Construção no Rio de Janeiro, que começa em 1970. Projeto, que tem início em 1979. AU, Arquitetura e Urbanismo, de 1985. AP, Arquitetura, Design e Interiores, que começa na década de 90 e também como revistas mais recentes, Arc Design e algumas outras. Esses são só alguns dos títulos. Bom, então como foi dito, no grupo de pesquisa, as revistas também têm sido utilizadas como fontes documentais em nossos estudos. Aqui a gente trouxe um pouquinho de como elas aparecem na nossa pesquisa sobre a verticalização urbana na Esplanada de Santo Antônio, no centro do Rio, que se torna possível a partir do desmonte do morro de mesmo nome, na década de 50. No caso, Felipe Oliveira, que é coautor desse trabalho, vai apresentar hoje à tarde o desenvolvimento dessa pesquisa de forma mais aprofundada. Buscando reconstruir a presença das grandes torres empresariais edificadas na Esplanada, algumas delas representantes de um momento tardio da arquitetura moderna, a gente se deparou com discussões sobre os edifícios e o que eles representavam para a cidade. No caso, a gente trouxe aqui o que se debatia acerca da sede do antigo BNH, por um lado, que foi noticiado nessa revista, a construção do Rio de Janeiro, que, como eu disse, teve início no ano de 1970, e se dedicava principalmente a grandes intervenções urbanísticas e obras da construção civil da cidade, num momento conhecido como o milagre econômico da ditadura militar. As edições do periódico elas costumavam exaltar essas transformações urbanas. Então, sobre o partido arquitetônico do edifício, os arquitetos responsáveis pelo projeto afirmaram expressar simbolicamente, na exaltada verticalidade do bloco principal, apoiado em maciças formas, a grandeza do problema habitacional e as características de segurança das soluções implantadas pelo Banco Nacional de Habitação. Sobre o concreto aparente, comentaram: notado em todos os pormenores arquitetônicos, integralmente sem qualquer revestimento, alteração de forma e de textura, traduz no dimensionamento de suas peças a solidez da instituição que abrigará. Por outro lado, existem também as críticas relativas a essa construção, que se inserem principalmente no contexto de revisão do movimento moderno brasileiro. E é nesse momento que é fundada a revista Pampulha, entre os anos de 1979 e 1984, sendo um de seus criadores o arquiteto mineiro Eulo Maia. Ele escreve sobre o BNH no editorial da revista de número 10. As aspirações sociais de uma arquitetura se auto-intitulada de progressista só serviram como instrumentos bem manipulados pelo poder, criando-se filhotes de uma talidomita tupiniquim que o poderoso BNH impõe ao homem brasileiro no maior desrespeito aos seus valores naturais, com exceção da sua sede, onde a sua leitura deixa bem clara a sua intenção fascista de poder. Quanto aos últimos trabalhos publicados e desenvolvidos, a gente destaca aqui o painel para o 13º Seminário do Comomo Brasil, em Salvador, em 2019, a própria organização e inventário do acervo de periódico do NPD e, em andamento, o artigo no Prelo, a partir da nossa última apresentação
na SEAC de 2019, chamado Vazio e o Concreto na Esplanada de Santo Antônio, no centro do Rio de Janeiro. Por fim, aqui estão nossas referências bibliográficas. E é isso, muito obrigada!